Sua mente anda cansada? Seu coração está pesado? Só de pensar em jejuar, isso já soa como mais um fardo, mais uma obrigação na sua lista de tarefas religiosas do que uma fonte de alívio. Então este vídeo foi feito para você. E se eu te dissesse que muito do que a gente ouviu sobre jejum não chega nem perto da verdadeira essência dele? Se você acha que jejuar é sobre passar fome para forçar Deus a te dar uma resposta ou uma penitência para pagar por um erro, não é de se espantar que você se sinta esgotado e frustrado. A verdade é que o propósito do jejum é muito mais profundo. Um propósito que pode de verdade aliviar sua mente cansada e seu coração pesado. Fique aqui comigo, porque hoje nós vamos desmistificar essa prática. Você está prestes a descobrir como transformar essa disciplina, que parece tão cansativa, na sua maior fonte de clareza, domínio próprio e, acima de tudo, uma paz que talvez você nunca tenha experimentado. O peso da obrigação. Vamos ser sinceros. Quantas vezes você já começou um jejum cheio de boas intenções, só para terminar o dia irritado, com dor de cabeça, se perguntando qual é o sentido disso tudo? Você tenta orar, mas as palavras parecem ocas. Você não come, mas a sua mente continua um turbilhão de ansiedade e preocupação. No fim do dia, a única coisa que você sente é fome e aquela pontinha de culpa, pensando: o que eu estou fazendo de errado? Esse sentimento é super comum. Muitos de nós aprendemos a ver o jejum como uma troca. Se eu jejuar, Deus vai me dar aquele emprego. Se eu jejuar, Deus vai curar meu familiar. E embora Deus, na sua soberania, possa sim responder a essas orações, o objetivo principal do jejum não é esse. Quando a gente foca só no resultado, transformamos um ato espiritual numa barganha. E quando a resposta não vem no nosso tempo ou do nosso jeito, o que sobra é frustração e um coração ainda mais pesado. A própria Bíblia nos adverte sobre o jejum feito pela motivação errada. Em Isaías 58, o povo reclamava com Deus: por que nós jejuamos e você nem liga? A resposta de Deus é direta: vocês jejuam, mas continuam brigando, explorando os outros e correndo atrás dos seus próprios interesses. Em outras palavras, o ato externo de não comer estava ali, mas o coração estava no lugar errado. Era um jejum que só gerava aparência e não transformação. Você se identifica com isso? Se o jejum virou só um ritual vazio ou uma ferramenta para tentar dobrar o braço de Deus, eu quero te dizer, existe um caminho melhor. Existe um jeito de jejuar que não te esgota, mas que te reabastece. Um caminho que não pesa, mas alivia. E aqui está a grande virada de chave. A ideia que pode mudar tudo para você. O jejum não foi feito para mudar Deus. O jejum foi feito para mudar você. Deus não precisa do seu jejum para ser mais poderoso, mais amoroso ou mais atento. Ele já é tudo isso. O jejum não serve para chamar a atenção de Deus para você. Ele serve para chamar a sua atenção de volta para Deus. Pense em sintonizar um rádio. A estação está transmitindo o tempo todo, 24 horas por dia. Se você não está ouvindo a música, o problema não é da estação. O problema é o seu rádio, que talvez esteja cheio de chiado ou na frequência errada. Você tem que sintonizar a estação ali para ouvir, né? O jejum é o ato de abaixar o volume do chiado do mundo para que você finalmente consiga ouvir a música que o céu está transmitindo. Esse chiado pode ser a comida, claro, mas também pode ser o barulho das redes sociais, as maratonas de séries, o fluxo sem fim de notícias, as conversas negativas, a reclamação constante, qualquer coisa que esteja ocupando o espaço que pertence a Deus. Quando você nega esse desejo básico do corpo por comida, algo profundo acontece. A sua alma, que está sempre gritando por satisfação imediata, é forçada a se aquietar. E nesse silêncio, o seu espírito, que anseia por uma conexão com Deus, finalmente tem a chance de falar mais alto. E você começa a perceber que sua alma estava sendo
sufocada por distrações e desejos terrenos. O jejum não é para forçar Deus a agir, é para nos preparar, para perceber o que Ele já está fazendo. É uma declaração de que desejamos mais a presença dEle do que qualquer outra coisa. O jejum que liberta benefícios para corpo, alma e espírito. Quando a gente entende essa mudança de foco, o jejum deixa de ser um peso e se torna uma ferramenta de libertação. E os benefícios a gente sente em todas as áreas da nossa vida. Espiritualmente, o primeiro sinal de um jejum que funciona é uma sensibilidade maior para a presença de Deus. As palavras da Bíblia parecem saltar da página e falar direto com você. A voz de Deus, que antes parecia um sussurro distante, fica mais clara, trazendo direção e discernimento. Você desenvolve um domínio próprio que não tinha, uma capacidade de dizer não aos impulsos e sim à vontade do Espírito. Suas motivações mudam e você para de buscar só as bênçãos e passa a desejar o Deus que abençoa. E o mais fascinante é como a ciência moderna está começando a confirmar a sabedoria dessa prática milenar. A Bíblia sempre soube que jejuar faz bem. E hoje a ciência nos mostra o porquê. Quando jejuamos, nosso corpo entra num estado chamado autofagia. É um processo de limpeza celular, onde as células descartam partes velhas e danificadas. E essa descoberta foi tão importante que rendeu o Prêmio Nobel de Medicina em 2016. A autofagia é como uma faxina interna que ajuda a reduzir inflamações e o risco de várias doenças. Além disso, jejuar melhora a clareza mental e o foco. Com o sistema digestivo descansando, mais sangue é direcionado para o cérebro. E a produção de corpos cetônicos funciona como um combustível de alta performance para a mente. Não é à toa que tanta gente relata ter mais criatividade e tomar decisões melhores durante o jejum. Tudo que Deus nos orientou a fazer é para o nosso bem. E Ele projetou nosso corpo com a capacidade de se beneficiar desses períodos sem comida. Os sinais espirituais e científicos não se contradizem, eles se completam, mostrando o design perfeito do Criador. Guia prático para um jejum transformador. Ok, entendi a teoria, mas como eu faço isso na prática? Como eu transformo o meu jejum de obrigação em devoção? Vamos a 3 passos práticos e bem simples. Primeiro passo, comece com o propósito certo. O alvo é a conexão. Antes de começar, defina a sua intenção. Em vez de uma lista de pedidos, transforme seu propósito numa busca. Por exemplo, Senhor, neste jejum, eu não quero pedir nada. Eu só quero te conhecer mais. Quero aquietar minha alma para ouvir tua voz. Ou, Pai, eu dedico este tempo para me reconectar contigo e entregar minha ansiedade. Jejuar para se conectar, em vez de para conseguir. Isso vai mudar tudo na sua vida. Chegue perto de Deus, não pelo que Ele pode te dar, mas por quem Ele é. O segundo passo é encontre o seu jejum. A disciplina acessível. A ideia de que o jejum precisa ser total, de dias sem comer, intimida e paralisa muita gente. Mas isso é um mito. Existem vários jeitos de jejuar. E você pode escolher o que melhor se adapta à sua saúde e rotina. Jejum parcial, como o de Daniel, que deixou de comer certas coisas, carne, doces. Você pode escolher tirar uma refeição do dia, como o café da manhã. Jejum a pão e água, uma forma mais tradicional, consumindo só isso quando sentir necessidade. Jejum de líquidos, consumir apenas água, chás e sucos naturais. Jejum de distrações. Talvez o mais necessário para a nossa geração. Deixar de lado as redes sociais, o excesso de notícias, o entretenimento ou qualquer hábito que esteja consumindo seu tempo e sua paz. Lembre-se, o que importa não é o tamanho do sacrifício, mas a sinceridade do coração. Comece pequeno. Se nunca jejuou, tente pular uma refeição por semana. A fidelidade no pouco abre a porta para o muito. O terceiro passo, preencha o vazio com intenção. Este é o passo mais importante e o que muita gente esquece. Jejuar e não orar é só fazer dieta. O tempo que você gastaria comendo ou rolando feed
não pode ficar vazio. Ele precisa ser preenchido de propósito com atividades espirituais. O que fazer nesse tempo? Leia um livro da Bíblia sem pressa. Coloque um louvor e adore no seu quarto. Faça uma caminhada orando, conversando com Deus. Escreva seus pensamentos e orações num diário. Medite em um único versículo. Quando você preenche o vazio deixado pela abstinência com a presença de Deus, a fome física perde a força e a fome espiritual começa a ser saciada. Lidando com as dificuldades. Preciso ser honesto com você. Mesmo com a motivação certa, jejuar pode ser um desafio. No começo, seu corpo vai protestar. Você pode sentir dor de cabeça, fraqueza, irritação. É o que alguns chamam de a carne reclamando. Mas não veja isso como um sinal de fracasso, ok? Encare como um sinal de que algo está mudando. É a prova de que seu corpo e sua alma estavam acostumados a mandar. E agora, o seu espírito está assumindo a liderança. Abraça a dificuldade como parte do processo de entregar sua vontade a Deus. E cada pontada de fome pode se tornar um lembrete para orar. Cada momento de fraqueza, uma chance de depender da força dele, da força do Pai, do nosso grande e eterno Deus. Se você tropeçar e quebrar o jejum antes da hora, não se condene. A graça de Deus é maior que o seu desempenho. Simplesmente recomece. O objetivo não é a perfeição, mas a direção. A cada tentativa, você se torna mais forte e mais sintonizado com o Espírito Santo. Sua mente cansada e seu coração pesado podem sim encontrar alívio. Esse alívio acontece quando o jejum deixa de ser uma obrigação e se torna um encontro de amor, um detox para a alma, um convite para silenciar o mundo e, finalmente, ouvir a voz que acalma a tempestade dentro de você. O jejum não é para nos torturar, mas para nos libertar. Libertar do domínio dos nossos apetites, da ansiedade que não para, do barulho que nos impede de viver em paz. É um caminho de volta para o centro, de volta para a presença, onde a gente encontra clareza, força e um amor que satisfaz mais do que qualquer comida. Agora eu quero muito ouvir de você. Sua experiência enriquece muito aqui a nossa comunidade. Compartilhe aqui nos comentários qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou ao tentar jejuar. Ou se já teve uma experiência boa, qual foi o maior benefício que você colheu. Vamos conversar e aprender juntos aqui através do nosso canal. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe e te dê a graça de redescobrir o poder e a beleza dessa disciplina. Que o seu próximo jejum não seja um peso, mas um voo. Que ele alivie sua mente, tranquilize seu coração e te encha com a paz que vai além de todo entendimento. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, agradeço a sua participação com a gente aqui no canal. Muito obrigado por sua presença e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.